Oi gente, bem-vindo à minha terra. Parece que faz uma década que eu gravei o último vídeo mostrando todo o frio que aconteceu aqui. Mas agora, com um solzinho gostoso, a gente vai dar um tour. Mas eu vou me enfocar mais nas coisas positivas dessa época do ano e o que a gente pode fazer. Eu não vou mostrar os estragos em si agora, porque ainda a gente não sabe o que é definitivo e o que não é. Então, melhor é respirar fundo, como eu tinha falado, e esperar até setembro para ver realmente quais foram as perdas que a gente teve, né? Mas uma das coisinhas que eu vou começar mostrando para vocês é uma que eu já tinha falado nos outros vídeos, e que foi um êxito e uma derrota ao mesmo tempo. Bom, eu tinha comprado então aquela banana colorida que era para ser banana roxa, mas não foi bem assim. Elas já estão maduras, são uma delícia, mas não é exatamente o que eu queria. Olha o alma de gata aqui do lado. É uma das minhas aves favoritas, muito lindas. Então, as bananeiras estão assim, um desastre, né? A gente pode ver aqui que foi bem feio o frio, né? Todas elas estão praticamente mortas, mas a gente ainda tem algumas para colher. Algumas que se protegeram sozinhas, que nem essa daqui, né? Que ficou um galho por cima, os passarinhos estão fazendo a festa, mas dá para comer algumas. E algumas que nós protegemos, né? Que nem essa que eu tinha mostrado para vocês. Então eu tinha colocado aqui, né, um pano, tanto para os passarinhos não comer elas, bem como para a geada não pegar. E a gente vê que teve resultado. Se eu venho aqui embaixo, vou ir torcendo para tirar uma. Aqui tirei uma, a gente vê que ela ficou de grande tamanho, né? Uma banana bem grande, mas toda ela deveria ficar dessa cor, né? Como arroxeada, mas não foi tão assim. Mas igual a gente vê que é uma banana bem bonita, ó. Aqui bem mais roxa, ela deveria ter ficado toda assim. Mas por dentro ela é um pouquinho diferente. Então voltei aqui para casa para pegar uma faquinha para abrir ela para vocês. Mas então ela deveria ter saído toda roxinha assim na casca, mas não saiu. Só que por dentro, se a gente vê, ela tem uma coloração muito mais rosada, assim, mais escura que a banana normal, ó. Ela tá bem gostosa, bem cremosa, não tem aquele gosto adstringente de algumas outras bananas, bem docinha. Mas por isso que foi um acerto e um erro ao mesmo tempo. Era para ser da casca roxa, mas não saiu, mas igual saiu uma variedade de banana bem gostosa. Se por acaso vocês plantaram banana plata, banana maçã, qualquer tipo de variedade de banana, e ela saiu um pouquinho mais rosa, laranja, um tom um pouquinho mais escuro, não tem nenhum problema. Essa banana ainda é comestível, ela não está passada nem nada. O único é que graças à ciência a gente começou com essas variedades genéticas, não de transgenia, mas sim de selecionar ano tras ano as melhores gerações, as melhores bananas e replicá-las. E assim a gente chegou em bananas que tem um conteúdo nutricional muito mais alto. Todas essas plantas, como eu já tinha falado, da goiaba roxa, dos frutos vermelhos também, quanto mais coloração a gente tem de laranja, rosa, vermelha ou roxa, a gente vai ter mais antioxidantes, beta-caroteno e alguns outros benefícios, tá? Então, nada mais é do que bananas que têm um conteúdo nutricional muito mais alto. Assim que, ainda assim, eu tô muito feliz com essa banana que deu, mas ainda estou à procura da banana roxa. Bom, e eu falei que eu ia me enfocar mais nas coisas positivas dessa época do ano, porque eu percebi, coloquei ali no Instagram, no Mi Jardim al Desierto, uma enquete perguntando o que vocês mais gostavam do inverno, e muitas pessoas responderam que o que mais gostavam do inverno é que a gente sabe que ele vai terminar e vai chegar a primavera. Mas tem tantas coisas legais do inverno, não só o desfrutar dentro de casa, limpar as colheitas, que nem agora estava colhendo o resto do amaranto, eu tenho que colher o resto do amendoim que está aqui do lado. Mas a gente vê a transição das coisas e novas tonalidades, e eu acho isso tão bonito, tá? Muitas vezes a gente só olha com esse olhar negativo e só vê a morte, né? Mas muitas vezes tem coisas muito bonitas também. Que nem aqui na frente do meu jardim, muita coisa queimou.
Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essas cores assim, em algumas horas do dia, ficam bem douradas. Eu acho tão bonito. Isso mostra a resiliência do nosso jardim também. Aqui eu tenho uma variedade de samambaia, tá? E olha aqui, a gente pensa, né? Nossa, ela sofreu muito, né? Tá bem queimada. Mas, se a gente olha aqui embaixo, olha só, gente. Ela tá verdinha ainda, tá? Então, no final do inverno, quando terminarem as geadas, a gente vem, vai cortar isso e vai ter muita folhagem nova, tá? Então, a gente não precisa se preocupar e achar que tá tudo morrendo. Grande parte dessas nossas plantas, elas são adaptadas para isso, tá? Então, elas vão saber o que fazer e a gente pode desfrutar dessas cores. E também, por causa que nessa época tá caindo muita folha no chão, muitos insetos que não aguentam o frio também vão buscar refúgio nessas folhas caídas. Então as aves vão conseguir um prato essencial da dieta delas mexendo nessas folhas, e a gente consegue tantos registros dessas aves diferentes perto da nossa casa, né, onde tem mais esse material. Então acho bem legal deixar todas essas folhas em algum local, para que assim tenha mais insetos hibernando no nosso jardim e que as aves consigam todo esse alimento que elas precisam, tá? E também, como a gente vai ter menos flores no nosso jardim, né? A gente também vai ter as aves mais enfocadas em algumas deles, não só as aves, como os beija-flores, mas também as abelhas e alguns outros insetos. Então, registrar esses animais, ver eles de perto, sentar em um local e ver eles vai ser muito legal. Como, por exemplo, cá, do lado do meu quarto, eu tenho essa tilântia aqui, essa bromélia, coisa mais bonita, e agora ela tá cheia de flores. De longe a gente pode pensar, né, que ela tá quase morta, mas não, ela fica com essa cor por causa da geada, mas isso também incentiva essas flores bem delicadas aqui que se enchem todos os dias de beija-flor e abelhas. E algumas outras que estão aparecendo agora de flores também são as pentstemon, as phlox, as margaridas também estão começando a abrir novamente, e tudo isso vai trazer mais animais. E tem uma zona aqui no meu jardim que ela foi feita para essa época do ano. E agora vai começar então a se desenvolver novamente. Tinha alguns cultivos de verão, mas eu já pude fazer a limpeza dele, porque são plantas mais resistentes, tá? Então a gente pode limpar, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E então, né, mesmo em pleno inverno, a gente vai ver essas modificações e essas plantas se desenvolvendo. E é essa zona aqui. Então eu tenho o meu caminho aqui que vocês podem ver, se a gente olha tá bem verde, né? Uma semana atrás não tava assim, tava cheio de material que eu retirei, acho que uns 3 carrinhos de mão de vegetal morto, como por exemplo as dálias, que nessa época do ano a gente já pode retirar o material morto, porque ali vai vir 100% novo no próximo ano. As rudbeckias também, eu já podei elas, tirei toda a matéria morta de cima, porque vocês podem ver que ela já começou a brotar e não tem risco de queimar com ela na geada. E aqui a gente vê então do lado da dália que a gente já tinha aquilegias. Elas quase não se percebiam no meio de toda a folhagem morta, mas elas já estão desenvolvendo então flores que vão abrir daqui a pouco. Então a gente já tem também os bulbos se desenvolvendo, muita coisinha nova. E é nesse pedaço que a gente vai aprender umas coisinhas que a gente tem que fazer agora no inverno. Meu carrinho tá fazendo um pouquinho de barulho, né? Mas ele ainda cumpre a função. Preciso colocar um óleo nele. Bom, como eu falei, então tem algumas plantas que já terminaram seu ciclo e vão rebrotar debaixo da terra, ou já cumpriram seu ciclo anual e a gente pode retirar do nosso jardim. E assim a gente vai ter então uma aparência um pouquinho mais viva. E esse foi o caso das dálias, então, que a gente já pode retirar toda a parte e deixar só as batatas embaixo da terra. Mas olha o que aconteceu aqui. A gente teve muitas chuvas esse ano, então elas foram erosionadas e o solo que cobria elas, mais ou menos 10 centímetros, desapareceu porque foi levado embora, ainda que eu tinha bastante cobertura vegetal. Então a gente tem que ver um ponto essencial sobre isso.
Então, aqui a gente pode ver que todas as batatas estão para fora da terra. E se a gente tiver mais uma geada, como a gente teve, ou temperaturas muito baixas por muito tempo, o que vai acontecer é que essas batatas vão começar a apodrecer. Então, a gente tem que agir nesse local. Bem, uma coisa que a gente podia fazer é que a gente vê várias agrupações de batata. No mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente podia dividir elas, passar para amigos, familiares ou colocar em algum outro lado do jardim. Eu não vou fazer isso agora, mas a gente tem que fechar essas batatas para que assim ela não sofra com os próximos frios. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar alguma terra não muito compactada de qualquer lugar do nosso jardim. Eu peguei esse compost que já está um pouco velho, tá? Então não tem mais tanto nutriente e a gente vai fechar essas batatas. Colocando uns 5 centímetros por cima delas já é o suficiente, a gente vai estar protegendo elas um pouquinho mais durante essa época. E como a gente está fechando elas, a gente já pode colocar algumas sementes, se a gente quiser, aqui ao redor para começar a brotar, ou também deixar assim e proximamente em setembro nós já vamos começar a ver nova folhagem saindo delas e elas vão ficar muito mais seguras e não vão tombar tão facilmente quando comecem a desenvolver muito mais folhagem e também peso por causa das folhas. Então a gente tem que fazer isso em todas as nossas dálias e qualquer outro bulbo que está para fora da terra. Aqui do lado a gente tem outra. Uns 5 centímetros já é suficiente. E aqui outra. Perfeito, agora nossas dálias podem continuar dormindo até a primavera. Mas tem mais uma coisinha aqui que a gente precisa fazer. Bem, uma das coisas que ninguém gosta no inverno é ficar com os pés molhados em um dia de frio. E isso daqui não ajuda para nada. Quando a gente tem vegetação perto do nosso caminho, isso cria orvalho e a gente acaba se molhando. E aqui a gente pode ver que essa crocósmia saiu de controle e começou a dominar o espaço. E por isso a gente tem que remover ela. Essas plantas não funcionam a gente somente cortar a folhagem por cima, porque elas vão continuar brotando, porque elas têm pequenos cormos embaixo. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é removê-la daqui, mas utilizá-la em outro lugar do meu jardim. Para facilitar um pouco, vou tirar um pouquinho os tijolos ao redor. E com a pá, a gente vai remover algum deles. Então a gente vai vir aqui com cuidado, a gente pode ver que as raízes delas já estavam desenvolvendo mais bulbos ainda. E vamos ir retirando elas, tanto com a folhagem como com os cormos. As crocósmias são uma bendição no nosso jardim, porque elas vão criar essa folhagem desde o início do inverno, fazendo com que nosso jardim fique um pouquinho mais verde nessa época. E essa época é ideal para fazer esse tipo de trabalho, porque a gente tem ainda o desenvolvimento bem grande desses bulbos e somente com folhagem, então eles ainda não estão gastando muita energia. A gente não deve fazer esse trabalho quando já tem flores se desenvolvendo. Então agora é o ideal. As crocósmias são vistas muito bem ao redor de todo mundo, porque elas têm umas flores muito lindas que também vão atrair muitos polinizadores. Só que ela é bem agressiva, então esse trabalho de reduzir as moitas um pouquinho, ano tras ano, vai ser primordial. Mas quem vai se estressar com um pouco mais de flores no jardim, né? Bem, agora elas já não estão mais no nosso caminho, a gente pode devolver aqui os tijolos. E agora vamos para outra zona do meu jardim para replantar elas.
Bem, essa é uma zona do meu jardim que vocês já podem ver que tem algumas crocósmias aqui, ainda tem um pouquinho de folhagem com o resto das sementes do ano passado, mas eu quero encher essa parte para não ter que lidar mais com os insos que crescem aqui. Então eu vou começar a plantar elas. O que a gente precisa saber sobre o plantio? Bom, para qualquer bulbo, o que a gente tem que saber é que a gente precisa enterrar eles um pouquinho mais fundo para que assim, quando cresça toda essa folhagem, ele não acabe tombando. Então, a maioria dos bulbos, o que a gente vê? Mais ou menos o dobro do tamanho do bulbo, a gente vai enterrar ele. E assim ele vai ter bastante força, bastante vigor para conseguir se manter de pé quando tenha todo esse peso das nossas flores. Então eu vou fazer um buraquinho pequenininho aqui, mais ou menos o dobro do tamanho então do meu bulbo. Vou colocar ele aqui embaixo e vou fechar apertando ele bem. E assim no próximo ano eu vou ter mais flores ainda para os nossos beija-flores. Então levanta, enterra ele o dobro do tamanho e fecha o buraco. As crocósmias, elas são plantas muito resistentes, então a gente pode colocar elas em zonas alagadiças, em zonas secas, em zonas um pouco sombreadas e também a pleno sol. Elas vão com tudo. Lá vocês viram que é uma zona que se afeta muito com as chuvas e ela tem um solo bem úmido. Já aqui é um solo bem seco, quase pura pedra. Igualmente, ela vai se destacar com essas flores lindas e vermelhas no próximo ano. Quando as pessoas me falam que não gostam do inverno, eu não sei em que mundo vivem. Porque mesmo com muito frio é tão gostoso de trabalhar. Só colocar um casaquinho e a gente está super bem, não precisa ficar suando, não tem tantos insetos. Eu amo o inverno. E as cores, a paz que a gente sente e aquela sensação também de depois de um dia de trabalho, vir na frente do fogão a lenha tomar um chimarrão, é o melhor de tudo. Bem, e assim de fácil eu fiz o replantio dessas crocósmias no meu jardim para que em setembro tenha mais floração. Vamos ver mais alguma coisa para fazer? Bem, e para quem segue o meu outro canal em espanhol, Mi Jardín en Desierto, vocês já sabem o que eu estou mostrando aqui. Essa semana eu fiz o plantio de cebolas família e esse também é um bulbo. Então, qualquer bulbo, seja comestível ou de flor, essa é a melhor época do ano para plantar. Assim que quem está morrendo de vontade de plantar alguma coisa na horta, que nem eu, essa é a época ideal para plantar cebola, alho, alho poró, cibulê, batatas e também o tupinambur que a gente falou semana passada. Tudo que cresce para baixo da terra, essa é a época, igual os nabos e as cenouras. Ai gente, olha só, antes que eu me esqueça, que eu sou bem esquecida em certas coisas, mas eu tenho que mostrar nesse vídeo porque talvez semana que vem ela já não esteja aqui. Olha o achado. Uma das plantas que não se afetam tanto no inverno são os abutilon, que vem em várias cores, amarelo, corzinhas mais coloridas, que nem esse aqui do lado. E um animalzinho quis então fazer sua metamorfose nele. Olha só, algumas pessoas podem se confundir esse saquinho com um saquinho de ovo de aranha, tá? Mas não é. Esse daqui é uma Hofstildea. É uma borboleta incrível, eu vou deixar a foto dela aqui. Na verdade é uma mariposa, também conhecida como borboleta espelho, mas ela é uma mariposa de hábitos noturnos e o casilo dela é bem, a pupa dela é bem diferentinha da maioria das espécies que a gente conhece, né? Ela é lindona. Tem muitas mariposas também que se enterram dentro do solo para fazer essa metamorfose. Algumas se penduram, mas olha que lindo que é esse casulo. Quando eu olhei ele, nossa, essas são as pequenas alegrias que me dá no inverno, porque tem certos animais que são adaptados nessa época do ano e se a gente procura com os olhos curiosos, a gente vai encontrar muitas coisas legais no nosso jardim. Bom, e do lado dela tem outra coisinha que eu vou fazer e ainda acho que tenho esperança, nem tudo está perdido. Bom, do lado dos meus abutilons,
eu tenho meu maracujá, que tá bem triste, como vocês podem ver, ele se queimou bastante. Eu pensei que como ele está embaixo de uma canela, de um coqueiro e bem perto da minha casa, que ele ia se salvar, mas não foi assim e olha como é que estão as folhas deles. A gente ainda não consegue saber se ele vai rebrotar no verão ou não, mas olha que pecado. Se a gente vê aqui embaixo, ainda tem alguns bem pequenininhos, né, que esses não vão conseguir ser aproveitados, mas aqui embaixo a gente vê vários maracujás. Estão vendo? Deixa eu pegar esse aqui atrás. Aqui tem mais um. Né? Mas eles já estão aqui embaixo uns 2 dias, porque eles já caíram na primeira geada. Aqui tem mais um. Mas esse daqui eu já tô vendo que ele tá ficando um pouquinho mais amarelo. Então eu acho que eu ainda assim vou conseguir comer algum maracujá. É uma pena porque essa planta ia produzir muito na próxima temporada, né? Mas agora ela vai ter que se recuperar de toda essa queimada que ela teve por causa dessas geadas. Mas mesmo assim, vou pelo menos poder provar um fruto mesmo que é ainda verde dessa plantinha aqui e já saber qual é a variedade que eu vou poder ter ano que vem. Tá? Então não está perdido, eu ainda tenho esperança que ela vai rebrotar e pelo menos 1 ou 2 frutos desses vão amadurecer e eu vou poder comer. Bom, e a gente morre de vontade de colocar as nossas mãos em ação e melhorar um pouquinho essa visão no nosso jardim tão desordenado e morto. E tem mais algumas podas que a gente pode fazer nessa época do ano. Igual que as rosas vão começar agora e eu já fiz algumas podas, não mostrei para vocês, mas fica para outro vídeo. Também tudo que é rizoma a gente pode dar uma organizada. Aqui eu tinha minhas jasmins do brejo, que é uma planta meio invasora e se vocês querem ter no jardim, a gente tem que ter muito cuidado, porque elas se espalham bastante. E uma forma da gente saber e deixar ela bem controlada é fazer uma marcação no nosso território, para que assim tudo que cresça para fora a gente arranque no seu devido tempo, para ela não continuar se propagando. E lembre-se, esses rizomas a gente não pode descartar na natureza, a gente tem que incinerar ele ou colocar em um local que a gente saiba que eles não vão brotar e nenhum animal vai tirar dali. Mas, como vocês veem, toda essa parte superficial já morreu e não tem mais nenhuma utilidade. E como as raízes, os rizomas, eles vão aguentar temperaturas negativas, a gente pode eliminar para tirar um pouquinho dessa folhagem morta do nosso jardim. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa tesoura de poda e vamos poder tirar toda essa parte mais aérea. Essa parte... Essa sim a gente pode descartar ou utilizar como acolchado porque ela não tem o poder de propagação, somente os rizomas. E era isso que eu falava, depois eu vou continuar o resto. Mas aqui a gente vê a necessidade de fazer essa limpeza e fazer o controle dessa planta. Igual que o açafrão, que o gengibre, essas plantas vão se reproduzir, criando então raízes, troncos subterrâneos, nos quais vão se estendendo tempo tras tempo para mais zonas. Aqui a gente pode ver a marcação que eu tinha feito e aqui a gente vê que um desses já estava saindo e se propagando para o resto do jardim, o que eu não posso deixar que aconteça. Então a gente vai vir com a nossa pá, vai apertar do lado desse rizoma e vai destacar ele. Essa parte aqui eu vou deixar secando em cima de alguma pedra e depois eu vou incinerar ele para que assim ele não continue se reproduzindo. Se vocês têm jasmim do brejo no seu jardim e não querem eliminá-lo por completo, por favor, cuidem para ele não se propagar.
essa planta vai ser muito invasiva e vai tirar o local de muitas plantas nativas que são necessárias para o equilíbrio do nosso ambiente. Então, se vocês querem ter ela, tenham a responsabilidade ou, se não, eliminem por completo do seu jardim. Bom, vamos para mais um trabalhinho que vocês podem estar fazendo nessa época de outono e inverno e que eu amo e faz com que a gente consiga economizar dinheiro na fertilização das nossas plantas. Pois bem, agora, por exemplo, essa fruta do sabiá perdeu por completo as folhas e todas elas estão no chão. Mas nessa zona eu tenho tanto bulbos como grama, o que faz com que essas folhas, sim, em grande densidade, elas vão sufocar o gramado e esse vai demorar muito mais tempo para se recuperar e ficar verde posteriormente depois de todas as geadas. Então o que a gente vai fazer não é descartar esse produto, e sim reciclá-lo. Bom, depois que já caiu uma geada, a gente vem e tira todas essas folhas e lá armazena em algum outro lugar. A gente pode utilizá-lo tanto para uma composta, pois ele vai ser muito rico em carbono, ajudando a equilibrar o nosso abonado, ou também o que a gente pode fazer é pegar essas folhas caídas e aplicá-las então sobre os nossos cultivos que estão dormindo nessa época do ano. É como ter um bebê e colocar então uma rica coberta em cima dele para ele se esquentar. E como eu tinha dito, eu amo essas folhas pelo jardim e eu não descarto elas, só realoco, porque vai ser um bom lugar para que as nossas aves encontrem alimento nessa época do ano, que não vai ter tantas frutas assim. Então, vou tirar elas daqui, da grama, e colocar aqui para trás. Bom, gente, esse era alguns dos trabalhos que vai manter vocês aquecidos nessa época do ano, mas tem muito mais por fazer e a gente vai abordar um pouquinho mais de outros trabalhos nos próximos vídeos. Se vocês têm alguma das tarefas ou alguma das coisas que vocês realmente amam dessa temporada, por favor, comentem aqui embaixo e mostrem para esse time do verão que a gente tem muitas coisas que podemos apreciar nessa época do ano. Até a próxima!